Quem como Deus? Ninguém. A paz de Cristo, amor de Maria, meus irmãos, que o Espírito Santo nos ilumine, nos abençoe nesse novo dia, por intercessão da Virgem Maria, porque hoje o Senhor quer falar ao seu coração, talvez uma das coisas mais importantes que você tenha aprendido na sua vida. Alguns já ouviram falar sobre isso, já aprenderam, alguns nunca aprenderam em profundidade o sentido disso que nós vamos falar hoje. Por isso, fica até o fim, persevera nesse aprendizado, porque se consagrar a Nossa Senhora, se entregar totalmente a Jesus pelas mãos de Maria, da maneira mais perfeita, é o modo de mais agradar a Deus. E você está aprendendo para isso a verdadeira doutrina ensinada pela Igreja. Então, hoje, vamos falar sobre a graça santificante. Eu quero primeiro fazer uma diferença, né? Fazer uma forma didática da gente perceber a diferença da graça. Nós já ouvimos falar muitas vezes da palavra graça. Irmão, eu estou rezando o terço do combate à noite porque eu quero alcançar uma graça. Irmão, eu no Santo Rosário de manhã alcancei uma grande graça. Essa graça que nós usamos cotidianamente, que nós falamos, vamos usar a nomenclatura de graça com G minúsculo, tá certo? O que é a graça com G minúsculo? Significa, a igreja chama graça atual. São vários tipos de graças que Deus te concede. São graças inúmeras que você pode testemunhar que Deus tem derramado na sua vida. Aliás, a gente vai se preparar para se consagrar no dia de Nossa Senhora das Graças. E ela diz que aqueles raios das mãos dela são graças que ela derrama. E os raios que a jovem Santa Catarina de Labouré vê que alguns raios são pálidos. Ela diz, são as graças que eu tenho para derramar, mas as pessoas não me pedem. Então, essas graças nós chamamos de graça atual. Vamos dar aquilo o apelido de graça com G minúsculo. Mas o principal aprendizado de hoje é diferenciar essa graça atual com G minúsculo e a graça com G maiúsculo. O que seria, irmão, essa graça com G maiúsculo? É aquilo que a igreja chama, existem vários nomes que nós podemos chamar, mas graça habitual. A graça que habita dentro de você. Também chamada graça santificante, também chamada vida sobrenatural, vida divina, né? Deixa eu ver se tem outros nomes, graça habitual, graça santificante, graça divina, estar em estado de graça, vida divina, vida sobrenatural. Meus irmãos, isso é algo de mais importante que possa existir. Em toda a obra da criação, nada é maior do que essa graça habitual. Porque diferente da graça atual, que são graças, que é algo imenso, graças que Deus te dá, mas a graça habitual é a graça por excelência. É a graça da presença do próprio Deus morando dentro de você, vivendo dentro de você. Como diz São Paulo, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Os nossos primeiros pais, eles tinham dentro de si a Santíssima Trindade. Eles eram um santuário de Deus. Você viu no último vídeo que eles tinham dons naturais maravilhosos, dons préternaturais maravilhosos, não morriam, não sofriam, tinham uma ciência profunda e intuitiva e tinham também a graça do equilíbrio, da inocência original. Mas mais do que isso, eles tinham não somente uma intimidade com Deus, é mais do que dizer que Adão e Eva tinham intimidade com Deus. Eles tinham uma vida de comunhão, uma vida de viver em Deus, por isso é chamada a vida divina. Dentro deles morava a Trindade, um relacionamento trinitário, um relacionamento íntimo com Deus, profundo com Deus. Também os anjos, antes da prova, todos os anjos tinham essa graça santificante, essa graça habitual.
Porém, os anjos que aceitaram a vontade de Deus, essa graça se transformou em glória. É como se essa graça, essa presença de Deus, de certo modo velada, desenvolvesse até desabrochar na visão da glória de Deus, na entrada da glória de Deus. Os anjos maus não desenvolveram essa graça e se perderam, se tornaram os demônios. E os anjos bons desenvolveram. Hoje os anjos têm a presença de Deus, mas não é uma semente como nós temos, mas já desabrochou. Na glória, eles veem a face de Deus. Então você está começando a entender que para poder entrar no céu, você precisa ter esse ingresso. O ingresso para entrar no céu se chama a graça de Deus, graça com G maiúsculo. Quem morre tendo a graça de Deus vai para o céu. Quem morre sem a graça de Deus se perde para sempre. Adão e Eva tinham a graça de Deus, mas quando eles cometeram o terrível pecado, um pecado mortal, com pleno conhecimento do que eles tinham feito, né? Não tanto quanto os anjos, por isso eles tiveram perdão, mas um pecado gravíssimo, Adão e Eva, de se rebelar contra Deus. Quando eles cometeram o pecado original, o que aconteceu? Eles expulsaram o Espírito Santo do seu coração. Expulsaram a vida da Trindade do seu coração. Antes de Deus expulsar Adão e Eva do paraíso, foi Adão e Eva que expulsaram a Trindade inteira da sua alma. Isso muitas vezes não se medita. Isso foi a coisa mais terrível. E isso trouxe consequências para toda a criação material e espiritual. É algo muito triste o pecado original. E por causa do pecado original, o diabo cantou vitória. O diabo disse, eu venci, porque Deus é justo e Deus não vai permitir que entre na sua presença nada de impuro, porque o salário do pecado é a morte. Então Adão e Eva, como Deus disse para eles, se comerem desse fruto vocês vão morrer. Na hora que eles comeram do fruto, eles não caíram mortos no chão. Eles morreram na alma, eles expulsaram a Deus, essa foi a morte, o pecado mortal. E eles expulsando Deus da sua alma, assim, consequentemente, o salário do pecado é a morte, não puderam entrar no paraíso. Aconteceu a separação da alma e do corpo, e o corpo apodreceu no chão. Tu és pó e para o pó retornarás. Esse não era o desejo de Deus, mas por causa do pecado entrou a morte e a morte passou a reinar de certo modo. O inimigo, de certo modo, teve acesso ao ser humano, teve um domínio, colocou o ser humano numa corrente e passou a tê-lo como seu escravo, porque o homem se tornou escravo do pecado e dos vícios mais degradantes. Porém, o diabo pensou que nunca o homem conseguiria sair dessa situação, porque ele sabia que Deus queria se fazer homem, mas ele achou que manchando a carne do ser humano, Deus não poderia mais se fazer homem. Ou se ele se fizesse homem nessa carne manchada pelo pecado, ele nunca poderia dar a vida eterna, porque ele ia entrar num corpo manchado pelo pecado. E o salário do pecado é a morte. Jesus nunca poderia dar a vida eterna, porque Deus é justo. Porém, meus irmãos, a carta na manga de nosso Senhor foi a Imaculada Conceição de Maria, que o diabo não esperava. Que Nossa Senhora, pelos méritos antecipados, porque para Deus, Deus é atemporal, não existe tempo. Deus é um presente constante. Se Deus decidiu sofrer e pagar a nossa dor, o nosso pecado, mesmo que tenha sido antes de Jesus se encarnar e nascer, em Deus aquilo já era presente. Por isso Nossa Senhora recebeu os méritos da morte, da ressurreição de Jesus antes dele se fazer homem. Por isso ela já recebeu a graça de nascer sem pecado, ela recebeu a mesma graça que Adão e Eva tinham, a graça de Deus, a vida da Trindade, ela já foi livre do pecado, porque Jesus já pagou, porque para Deus não existe tempo. Jesus pagou os nossos pecados. É um mistério, né? Às vezes difícil, até para os teólogos foi difícil de entender. Foi a carta na manga que destruiu o diabo. Por isso o diabo não suporta dizer, ó Maria concebida sem pecado.
Rogai por nós que recorremos a vós. Ele não suporta ouvir isso, porque ele pensou que venceria para sempre. Mas Deus se fez carne numa carne pura, imaculada. E com essa carne pura, ele deu a vida por nós. Ele pagou os nossos pecados. E assim, ele teve direito de ressuscitar. Se Jesus fosse manchado por qualquer pecado, mesmo que fosse o pecado original adquirido por Adão e Eva, Jesus não poderia nos salvar. Ele não poderia ressuscitar ao terceiro dia. Mas não. Jesus se fez carne na carne pura, imaculada de Maria. E por isso, já que Jesus não tinha nenhum pecado, por direito, ele ressuscitou. E Jesus nos deu essa carne ressuscitada. No nosso batismo, na Eucaristia, nós recebemos a carne de Cristo. Nós nos tornamos um com Cristo. Como naquela passagem de João capítulo 15, vai dizer, eu sou a videira e vocês são os ramos dessa videira. Vocês se tornam uma só coisa comigo. O Padre Pio diz, quando você recebe a Eucaristia, já não é mais duas coisas, mas uma só. Como duas chamas da vela que se unem e é uma só. Como a cera da vela que se derrete e se mistura e é uma coisa só. Nós recebemos uma graça maior do que de Adão e Eva. Você está entendendo o que nós estamos explicando aqui? Desde Adão e Eva até Nossa Senhora e Jesus, o novo Adão e a nova Eva, ninguém podia entrar no céu. Ninguém. A porta do céu estava fechada. E somente quando Cristo paga os nossos pecados, desce na mansão dos mortos e chama todos aqueles que queriam a salvação, os justos, ele leva para o céu. Antes disso, ninguém entrava no céu. A graça de Deus ficou escondida, ficou longe do coração do homem. Você vê no Antigo Testamento que quando aparece um anjo, o homem se prostra para adorar a Deus que está presente no anjo, porque o homem não tem dentro de si a vida da Trindade. Adão e Eva expulsaram, e todos os descendentes de Adão não tinham a vida da Trindade. Tinham somente as graças atuais que Deus dava, mas não a graça íntima da vida de Deus vivendo neles. Mas quando Jesus apaga os nossos pecados, através do batismo, o Espírito Santo volta. Como Jesus vai dizer em João capítulo 14, eu virei a eles e farei a minha morada. Mas, Senhor, tu virás somente a nós, os apóstolos, né? E Jesus vai dizer, não, todo aquele que ouvir a minha palavra e obedecer, eu e o meu Pai viremos a ele e faremos a nossa morada. Jesus vai dizer em João 4 para a samaritana que dentro dela ia brotar uma fonte que ia jorrar para a vida eterna, se ela bebesse dessa água que Jesus desce, a água do batismo. Em João capítulo 7, Jesus vai dizer, quem tem sede, vem a mim, porque está escrito, rios de água viva brotarão do interior daqueles que crerem em mim. Quando nós recebemos o Espírito Santo no batismo, nós nos tornamos uma fonte trinitária, uma fonte de graça. E a nossa vida, meus irmãos, as nossas atitudes estão unidas à Santíssima Trindade. Tem uma repercussão no universo inteiro. Por isso, Santa Teresinha vai chegar a dizer que uma alma em estado de graça, mesmo que ela pegue somente um alfinete no chão por amor, oferecendo pela salvação das almas, ela pode salvar uma alma. Com gestos mais simples, você interfere em toda a criação, em todo o universo. E mais, a graça que Adão e Eva perderam, a graça que nós temos ainda é maior que a graça que Adão e Eva perderam. Por quê? Porque Adão e Eva tinham a Santíssima Trindade morando neles. Mas nós temos algo maior ainda. Além de termos de volta a Santíssima Trindade morando em nós, o nosso corpo e a nossa alma humana estão unidas ao corpo, sangue, alma e divindade do próprio Deus. Se no Antigo Testamento os anjos apareciam e os homens se prostravam para adorar a presença de Deus no anjo, porque eles eram portadores da presença divina, no Novo Testamento, quando João se prostra para adorar a Deus no anjo, aliás, até mesmo em Isaías 6, você vai ver os anjos se inclinando uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Deus que habita em ti, que habita em mim. Mas no Novo Testamento, João vai se prostrar para adorar a Deus no anjo, e o anjo vai dizer, não faça isso,
porque eu sou igual a você. Aqueles que aceitam Jesus como seu Salvador, aceitam o Espírito Santo, têm o testemunho de Jesus, se tornam irmãos dos anjos. E mais, quando você recebe o corpo e o sangue de Deus feito carne, porque os anjos não podem comer a carne do Senhor, porque eles não têm carne, não podem se unir substancialmente ao Cristo, não podem ser a videira, o ramo da videira, porque eles não têm corpo. Os anjos se prostram para adorar a Cristo em você, na sua carne. Quando você une a sua carne à carne de Cristo, você pode olhar para as suas veias. A primeira vez que eu comecei a entender isso, depois que eu comungava, eu olhava e dizia, meu Deus, Deus está no meu corpo, Deus está correndo nas minhas veias, Deus está aqui. A minha carne se uniu à carne do Filho de Deus. Quando você comunga, o seu anjo da guarda e os anjos que estão próximos se prostram para adorar o próprio Cristo, que se torna um com você. Nós não temos noção do que Cristo fez por nós. A graça que nós temos hoje é maior que aquela que Adão tinha. E outra, Adão e Eva não tinham sofrimento, não tinham morte, não tinham essa luta, esse combate espiritual, essa ignorância, e nós temos toda essa luta. Mas Jesus não devolveu as graças preternaturais, mas ele transformou, divinizou este sofrimento que Adão e Eva nos trouxeram. Por exemplo, quando Adão pecou, Deus amaldiçoou o solo por causa do pecado de Adão e disse: esse solo vai produzir não somente o alimento, mas esse alimento vai ser com sacrifício, com o suor do seu rosto, e o solo vai produzir espinhos, que é um sinal dos seus pecados. Jesus recebeu esse espinho de Adão, transformou em oferta de amor e transformou em salvação de almas. Hoje, a nossa luta contra as nossas más tendências pode salvar almas. Hoje, essa nossa luta contra essas inclinações, esses espinhos da vida, Jesus aparece com o coração cercado de espinhos, porque o nosso coração e o dele estão unidos. Esses espinhos da sua vida, unidos a Jesus, a oferta de Jesus que se renova em cada altar, isso pode salvar almas. Isso pode salvar a sua família. Meus irmãos, que maravilha, ainda mais quando você entrega as graças todas nas mãos de Nossa Senhora. Quantas almas serão salvas por meio da sua entrega a Deus através da Virgem Maria? E eu quero dar 3 comparações para que te facilite entender o que é a graça de Deus. A graça de Deus é colocada em nós, no nosso batismo. O pecado original é apagado, nós continuamos com essa inclinação chamada concupiscência, mas a mancha do pecado que Adão e Eva deixaram para os seus descendentes é apagada. Essa força que o inimigo tinha de ação sobre a nossa alma é tirada, repito, embora continuemos com a inclinação para o pecado, os 3 P's, uma batalha a vida inteira, mas a semente divina é colocada. É como se fosse o menino Jesus, pequenininho, que é colocado na sua alma. E dentro da sua alma ele precisa crescer. Quanto mais esmolas você der, quanto mais orações, quanto mais leitura da palavra, quanto mais a prática das virtudes, as comunhões eucarísticas, o rosário, atos de caridade, renúncia de si mesmo, jejum, sacrifícios, tudo que você faz, unido a Deus, vai fazendo crescer essa graça na sua alma. E o tanto que essa graça crescer, vai ser o seu grau de intimidade com Deus no céu. O seu grau de grandeza, de glória no céu, é conforme crescer a graça dentro de você. É como uma semente, um germe divino. Você lembra daquela história do Pequeno Príncipe? Aquela plantinha que ele cuidava, ele tirava os baobás, ele amava, ele conversava com ela, não é? Então, ele tinha todo o amor, colocava uma cúpula de proteção dos insetos. Assim é a presença de Cristo, do menino Jesus em nós. Será que você tem conversado com o menino Jesus que mora no seu coração? Será que você tem dado atenção a ele? Ou será que ele está chamando, ei, eu estou aqui, conversa comigo, vem brincar comigo? E você muitas vezes está muito ocupado e não tem nem um momentozinho no dia para estar junto com ele, que está em você? Assim acontece até com os nossos filhos dentro de casa, não é? A gente às vezes está tão ocupado e não tem tempo de dar aquela atenção importante para os filhos. Pois é, o filho mais importante é o filho eterno do Pai,
que está dentro do seu coração, você precisa ter momentos de solidão para conversar com Ele, fazer Ele crescer na sua alma, se relacionar com esse mistério profundo que mora dentro de nós. O Pequeno Príncipe é um exemplo para a gente ajudar a meditar. Essa plantinha vai crescendo em nós. Quanto mais nós cuidamos dela, uma planta precisa de sol, de água, de adubo, de cuidado, de carinho. Pois bem, se você cuida dessa graça na sua alma, ela vai se tornar uma frondosa árvore que vai dar muitos frutos para a vida eterna. E um verdadeiro consagrado a Nossa Senhora vai crescer muito, vai deixar a graça de Deus crescer muito, porque Nossa Senhora é a divina jardineira. Ela traz a água do Espírito Santo, os 7 dons que vão fazer crescer as virtudes teologais, as virtudes cardeais, e como o baobá, lá do Pequeno Príncipe, vai tirar fora os vícios, vai capinar as manias, os pecados, se confessando com frequência. Cada confissão aumenta a graça na sua alma. Cada comunhão aumenta a graça na sua alma. Cada ato de caridade, cada gesto em Deus. Isso é maravilhoso, meus irmãos. E para terminar, eu quero somente dizer que a única coisa que pode matar esse menino Jesus dentro do seu coração é o pecado mortal. Quando nós cometemos o pecado mortal, nós fazemos a mesma coisa que Adão e Eva fizeram. Expulsamos a Trindade do nosso coração. E agora, a Trindade feito carne, o menino Jesus, nós expulsamos a presença divina que mora dentro de nós com o pecado mortal. Expulsamos o Espírito Santo. Dizemos, não te quero aqui. Eu quero a mim mesmo e a minha vontade. Eu rejeito os teus mandamentos, as tuas ordens, a tua amizade. É isso que nós fazemos quando cometemos o pecado mortal. E somente a confissão vai trazer de volta a graça de Deus para a nossa alma. Mas o pecado mortal é a pior desgraça que possa existir. E o catecismo ensina, se alguém morre em pecado mortal, a pessoa que vive em pecado mortal já está numa vida infernal. E se uma pessoa morre em pecado mortal, ela vai para o inferno. Por isso, muitas pessoas oferecem sacrifícios e orações pelos agonizantes, porque muitos estão morrendo em pecado mortal para alcançar um milagre extraordinário da pessoa conseguir um arrependimento tão perfeito que ela possa conseguir se salvar. Porque quem morre em pecado mortal está indo para a perdição eterna. Irmão, o que é pecado mortal? Na nossa próxima formação, nós vamos explicar bem direitinho a diferença do pecado venial para o pecado mortal, né? Vamos entender melhor essa questão, porque Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. A pior dor do coração de Deus é quando um filho seu se perde. Custou tão caro para salvar cada um. Como dói no coração de Deus quando um filho rejeita os seus mandamentos e rejeita a salvação. Por isso eu te convido a anotar a passagem bíblica, 2 Pedro 1, de 3 a 4. Essa passagem está dizendo que Jesus nos fez participar da sua natureza, que é a natureza divina. Também a passagem de João, capítulo 10, que vai falar do bom pastor e no finalzinho vai dizer, vós sois deuses. Jesus vai dizer, cuidado com a nova era. A nova era tenta dizer que Deus é uma energia e você é essa energia de Deus. Não. Deus é um só. A Santíssima Trindade, um só Deus em 3 pessoas, mas ele desceu do céu para te elevar à participação da vida divina. Por isso Jesus diz, vós sois deuses. São João da Cruz vai explicar, né? Por participação, não por natureza. Mas vós sois deuses, somos divinizados pela graça santificante. E por fim, Gálatas 2:20, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Eu deixo também todo o capítulo 15 de São João, que vai falar essa teologia da graça, a videira e os ramos, e Jesus diz assim no versículo 4, fique em mim como eu fico em você. Jesus fica em você com a sua mente, ele pensa em você sempre. Jesus fica em você com o coração, ele está te amando, está pulsando sempre. O olhar dele está voltado para você. Jesus fica em você com o seu corpo, porque ele se entrega na Eucaristia e espera você adorá-lo e recebê-lo. E Jesus fica em você também com a alma, porque através da alma de Cristo é que nós ficamos em estado de graça.
Jesus fica em você pela graça santificante. Então pense bem, Jesus tem a mente, o coração, o corpo e a alma todo voltado para você porque Ele te ama. E Ele te convida de retribuir, de pensar sempre nele, de amar somente a Ele, de receber o seu corpo e sangue e de viver em estado de graça. Permanecei em mim como eu permaneço em vós. Medita João capítulo 15. E se você quiser, nós estamos dando essa opção como um acréscimo, que tem sido maravilhoso. As pessoas que vêm têm testemunhado. Você ontem viu o testemunho da Madre Jane número 1. Mas mais importante ainda, aqueles que quiseram, claro, mais importante ainda é ver o número 2. Eu repito, não é obrigatório, mas eu digo, o número 2 é a experiência da conversão, dela voltar à graça de Deus, como Adão e Eva saíram do pecado e voltaram à graça só em Cristo, não é? Veja essa experiência da conversão da Madre. Com certeza, nessa semana do autoconhecimento, vai te ajudar muito a crescer na graça de Deus. Meus irmãos, essa é a nossa meditação desse dia de hoje. A graça de Deus, a graça santificante, diferente das graças menores, as graças até grandes que Deus dá, mas a graça da presença de Deus é o mais importante na nossa vida. E amanhã vamos complementar falando, explicando bem direitinho sobre o pecado mortal e o pecado venial, para que a gente possa entender. Coloca aqui no comentário se você entendeu, se você está compreendendo essas formações, se está fácil de compreender, né? Coloca aqui o que você achou dessa formação de hoje e como está a sua luta para amar o estado de graça, viver em estado de graça, buscar Deus em primeiro lugar e vivenciar os seus mandamentos. Coloca aqui a sua certeza, você que está em pecado mortal, tenha certeza que Nossa Senhora te trouxe aqui para te levantar. E através do Santo Rosário, você que está pedindo a graça de vencer o pecado mortal, tenha certeza, nunca um pecador recorreu à mãezinha do céu e foi desprezado por ela. Se você não conseguir se consagrar, a consagração total a tempo do dia 27, mas pelo menos nós vamos fazer uma consagração de compromisso de ser devoto verdadeiro da Virgem Maria, lutando contra o pecado mortal. E você vai conseguir, em nome de Jesus. Vamos agora, com muito fervor, fazer as nossas orações desse dia de hoje. Deus abençoe, guerreiro, guerreira. Deixe o seu like e compartilhe esse vídeo. Até mais! Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que procedeis do Pai e do Filho, tende piedade de nós. Espírito do Senhor, que no começo do mundo pairáveis sobre as águas e as tornáveis fecundas, tende piedade de nós. Espírito, por instrução do qual os santos homens de Deus falaram, tende piedade de nós. Espírito, cuja unção nos ensina todas as coisas, tende piedade de nós. Espírito, que dás testemunho de Jesus Cristo, tende piedade de nós. Espírito de verdade, que nos instruís em todas as coisas, tende piedade de nós. Espírito que repousaste sobre Maria, tende piedade de nós. Espírito do Senhor, que encheis toda a terra, tende piedade de nós. Espírito de Deus, que estais em nós, tende piedade de nós. Espírito de sabedoria e de inteligência, tende piedade de nós. Espírito de conselho e de fortaleza, tende piedade de nós. Espírito de ciência e de piedade, tende piedade de nós. Espírito de temor de Deus, tende piedade de nós. Espírito de graça e de misericórdia, tende piedade de nós. Espírito de força, de amor e de sobriedade, tende piedade de nós. Espírito de fé, esperança, caridade e paz, tende piedade de nós. Espírito de humildade e de castidade,
tende piedade de nós. Espírito de benignidade, de mansidão, tende piedade de nós. Espírito de toda sorte de graças, tende piedade de nós. Espírito que sondais até os segredos de Deus, tende piedade de nós. Espírito que rogais por nós com gemidos inefáveis, tende piedade de nós. Espírito que desceste sobre Jesus Cristo sob a forma de uma pomba, tende piedade de nós. Espírito pelo qual recebemos um novo nascimento, tende piedade de nós. Espírito que nos encheis os corações de caridade, tende piedade de nós. Espírito de adoção dos filhos de Deus, tende piedade de nós. Espírito que apareceste sobre os discípulos sob a forma de línguas de fogo, tende piedade de nós. Espírito pelo qual os apóstolos foram possuídos, tende piedade de nós. Espírito que distribuís os vossos dons a cada um segundo a vossa vontade, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, atendei-nos, Senhor. E agora a nossa resposta será: livrai-nos, Senhor. De todo o mal, livrai-nos, Senhor. De todo o pecado, livrai-nos, Senhor. Das tentações e insídias do diabo, livrai-nos, Senhor. De toda presunção e desespero, livrai-nos, Senhor. Da resistência à verdade conhecida, livrai-nos, Senhor. Da obstinação e da impenitência, livrai-nos, Senhor. Da impureza da alma e do corpo, livrai-nos, Senhor. Do espírito de luxúria, livrai-nos, Senhor. De todo mau espírito, livrai-nos, Senhor. Por vossa eterna processão do Pai e do Filho, livrai-nos, Senhor. Pela conceição de Jesus feita por operação vossa, livrai-nos, Senhor. Por vossa descida sobre Jesus Cristo no Jordão, livrai-nos, Senhor. Pela vossa vinda sobre os discípulos, livrai-nos, Senhor. No dia do juízo, livrai-nos, Senhor. E agora nós vamos clamar: nós vos rogamos, escutai-nos. Pobres pecadores, nós vos rogamos, escutai-nos. A fim de que, vivendo pelo Espírito, também andemos segundo o Espírito, nós vos rogamos, escutai-nos. A fim de que, nos lembrando de que somos o templo do Espírito Santo, jamais o profanemos, nós vos rogamos, escutai-nos. A fim de que, vivendo segundo o Espírito, não nos acomodemos aos desejos da carne, nós vos rogamos, ouvi-nos. A fim de que, pelo Espírito, modifiquemos as obras da carne, nós vos rogamos, ouvi-nos. A fim de que não entristeçamos a vós, que sois o Espírito Santo de Deus, nós vos rogamos, ouvi-nos. A fim de que tenhamos cuidado de guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz, nós vos rogamos, ouvi-nos. A fim de que não demos crédito facilmente a todo espírito, nós vos rogamos, ouvi-nos. A fim de que provemos os espíritos para ver se eles de fato vêm de Deus, nós vos rogamos, ouvi-nos. A fim de que renoveis em nós o espírito de retidão, nós vos rogamos, ouvi-nos. A fim de que nos confirmeis com vosso Espírito soberano, nós vos rogamos, ouvi-nos. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, atendei-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Oremos, nós o suplicamos, Senhor, que nos assistais sem cessar, pela virtude do vosso Espírito Santo, a fim de que, purificados por sua misericórdia das máculas dos nossos corações, Ele nos preserve ainda de todos os males. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também. De todo o mal guardai-nos e dai-nos todo o bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem por nós nascido dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros,
guardai-nos contra o mal. Ó, dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus o Pai e ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Por fim, nós vamos rezar a ladainha de Nossa Senhora. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. Santa Mãe de Deus, rogai por nós. Santa Virgem das Virgens, rogai por nós. Mãe de Jesus Cristo, rogai por nós. Mãe da Divina Graça, rogai por nós. Mãe Puríssima, rogai por nós. Mãe Castíssima, rogai por nós. Mãe Imaculada, rogai por nós. Mãe Intacta, rogai por nós. Mãe Amável, rogai por nós. Mãe Admirável, rogai por nós. Mãe do Bom Conselho, rogai por nós. Mãe do Criador, rogai por nós. Mãe do Salvador, rogai por nós. Virgem Prudentíssima, rogai por nós. Virgem Venerável, rogai por nós. Virgem Louvável, rogai por nós. Virgem Poderosa, rogai por nós. Virgem Benigna, rogai por nós. Virgem Fiel, rogai por nós. Espelho de Justiça, rogai por nós. Sede da Sabedoria, rogai por nós. Causa de nossa alegria, rogai por nós. Vaso espiritual, rogai por nós. Vaso honorífico, rogai por nós. Vaso insigne de devoção, rogai por nós. Rosa mística, rogai por nós. Torre de Davi, rogai por nós. Torre de marfim, rogai por nós. Casa de ouro, rogai por nós. Arca da aliança, rogai por nós. Porta do céu, rogai por nós. Estrela da manhã, rogai por nós. Saúde dos enfermos, rogai por nós. Refúgio dos pecadores, rogai por nós. Consoladora dos aflitos, rogai por nós. Auxílio dos cristãos, rogai por nós. Rainha dos anjos, rogai por nós. Rainha dos patriarcas, rogai por nós. Rainha dos profetas, rogai por nós. Rainha dos apóstolos, rogai por nós. Rainha dos mártires, rogai por nós. Rainha dos confessores, rogai por nós. Rainha das virgens, rogai por nós. Rainha de todos os santos, rogai por nós. Rainha concebida sem pecado original, rogai por nós. Rainha do Santíssimo Rosário, rogai por nós. Rainha da Paz, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Senhor Deus, nós vos suplicamos que concedais aos vossos servos perpétua saúde de alma e de corpo, e que pela gloriosa intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, sejamos livres da presente tristeza e gozemos da eterna alegria, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém.